Amigos, boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma sessão clínica conjunta do Hospital Procardíaco com o Hospital Samaritano Paulista, a quem eu já dou lá nossas boas-vindas também. Baruzzi hoje está fora, tirou aí um períodozinho de férias, então provavelmente teremos Teixeira, talvez Pedro também lá em São Paulo. E aqui no Rio a gente hoje vai ter a honra então de ter a apresentação nessa sessão da unidade de emergência que traz no seu contexto a questão da dor torácica. O protocolo de dor torácica na instituição, ele foi o primeiro protocolo sistematizado que nós tivemos, data de 1996. Eu tive a oportunidade de, na solenidade de comemoração dos 60 anos do hospital, fazer uma rápida revisitação sobre esse histórico da dor torácica, mas sem dúvida nenhuma foi o nosso primeiro grande projeto de sistematização de prática assistencial dentro da unidade de emergência. Esse é um projeto que ele chega tendo como grande mentor o Dr. Raymond Barr, que após uma visita do Roberto Gamaschi, então, trouxe essa inovação para o hospital. E desde então nós temos desenvolvido e aprimorado o protocolo de dor torácica, não somente em cima das nossas próprias práticas assistenciais, mas também pelo que a literatura tem nos mostrado em relação a alguns avanços. E é natural que aonde aparecem avanços em medicina, também apareçam controvérsias em medicina. Então a Ana, ela nos últimos anos, a Ana Amaral, que é a coordenadora da unidade de emergência, ela tem trabalhado muito em cima do questionamento de alguns padrões da dor torácica e principalmente com a introdução dessas novas tecnologias como as troponinas de alta sensibilidade e mesmo a tomografia computadorizada, que hoje sem dúvida nenhuma abre aí um outro grande leque de oportunidade diagnóstica para nós. Semana passada a gente teve aqui um grande debate sobre o isquímia, que foi o grande estudo de 2019, e sem dúvida nenhuma eu acho que hoje a gente vai ter uma sessão de muito proveito, de muita interação com a plateia, até porque, quer dizer, faz parte do nosso grupo de debatedores, além do apresentador, que vai ser o Dr. Adriano Veloso, que é médico da unidade de emergência, e que da mesma forma que a doutora Rayana Lameira, que também é médica da unidade de emergência, são ex-alunos do curso de acadêmicos da emergência dessa instituição. Eu quero abrir esse parênteses para poder mostrar o quanto essa vertente acadêmica voltada para o ensino e da pesquisa, ela é capaz de proporcionar uma renovação do nosso corpo assistencial, trazendo pessoas com essa qualidade, com não só a qualidade técnica, mas também as outras competências que recheiam naturalmente hoje o bom médico, que a gente sabe que é fundamental, principalmente nesse atendimento inicial dentro das unidades de emergência. Então, Rayana e Adriano, para mim é um orgulho enorme ver vocês hoje na posição que estão e tendo, de certa forma, a gente também podido participar disso um pouco. Queria agradecer também a presença do Rafael Lauria, que é médico hemodinamicista, Dr. Daniel Seta, médico da rotina da unidade cardiointensiva do hospital e hoje também responsável pelo protocolo de dor torácica e infarto agudo na instituição, com resultados brilhantes, Seta e Ana, vocês que tocam também esse protocolo de dor torácica e infarto, e a gente tem acompanhado esses indicadores mensalmente e sem dúvida nenhuma a gente está na ponta da qualidade assistencial graças a toda essa dedicação de vocês e de todo o grupo também que os acompanha. E finalmente, Dr. Amarino, que também nos dá a honra aqui da presença, para poder comentar os aspectos radiológicos. Ana, eu queria te chamar então para poder assumir o local da moderação da sessão e muito obrigado a todos. Queria chamar o Adriano para tomar ali o posto da apresentação do nosso caso. Então, hoje a gente traz um caso da nossa emergência e acho que é um caso interessante, que pelo menos no início ele traz algumas dúvidas, algumas
alterações aí clínicas e de exames de imagem que vão, acho que suscitei aqui algumas discussões interessantes. Vamos lá, Adriano, vamos começar. Primeiramente, boa tarde a todos. Queria agradecer a presença de todos, agradecer as palavras do Dr. André, a oportunidade que a Ana está me dando aí, agradecer também a presença dos debatedores. E eu vou mostrar um caso que a gente atendeu lá na emergência. Eu atendi com a Rayana e depois a gente teve a ajuda e o auxílio de toda o resto da equipe do hospital envolvida nesse caso, que foi um pouco emblemático para a gente. Então o caso começa com um paciente masculino de 61 anos que num domingo, quando ele terminou o seu rotineiro treino de corrida de rua de 21 quilômetros, já em repouso, depois de 30 minutos de ter parado de correr, ele começou com uma precordialgia de leve intensidade associado a náuseas. E aí ele apresentou um episódio emético, relatando que melhorou da dor depois desse episódio emético. 20 minutos depois, houve recidiva dessa dor com uma intensidade bem maior, com irradiação para o dorso, sem sintomas associados e sem fator de alívio. A dor não era influenciada pela respiração ou palpação. Então, essa recidiva da dor motivou a vinda dele aqui para o nosso hospital, e aí ele foi admitido na emergência, relatando ainda a precordialgia de forte intensidade, com irradiação para o dorso, sem fator desencadeante ou de alívio, mas ele mesmo relatou que agora a dor tinha um caráter intermitente. Então ele foi admitido na emergência, encaminhado prontamente ao leito de estabilização, providenciado monitorização, sinais vitais e um eletrocardiograma de 12 derivações. A história clínica dele, a gente tem um resumo aqui. É um paciente que relatava ser portador de hipertensão arterial, tendo iniciado o tratamento medicamentoso com Ramipril 2,5 miligramas uma vez ao dia há 3 meses. E relatava também ser portador de uma hiperplasia prostática benigna em tratamento medicamentoso, que ele relatou para a gente que estava numa programação de cirurgia. Ele não tinha nenhuma cirurgia ou nenhuma internação prévia, não tinha nenhuma alergia, ele negou algum antecedente familiar cardiovascular ou morte súbita na família, negou tabagismo, etilismo, uso de drogas ilícitas, e ele era um paciente praticante de corrida, já tendo participado de várias maratonas e meias maratonas, e o restante da história clínica sem outras informações relevantes. Então, o tempo porta-eletro foi respeitado, 10 minutos da admissão do paciente no nosso hospital, e o tempo de análise do eletro também, após realização do eletro, 5 minutos a avaliação do cardiologista também foi respeitado. Então esse foi o eletro de 12 derivações que a gente conseguiu do paciente. Vamos dar uma primeira paradinha aqui, Adriano, por favor. E eu queria pedir, doutor Fernando, se o senhor pudesse, sei que o senhor acabou de chegar, vou dar aqui uma resumida aqui do caso, só para ver se a gente consegue ter alguma pista, saber se esse eletro pode ajudar a gente de alguma forma no momento inicial. Então, é um paciente sexagenário, maratonista, hipertenso com início de tratamento recente, um diagnóstico recente de hipertensão arterial, e que vinha assintomático, terminou sua corrida de 21 quilômetros, que ele fazia já habitualmente, e 30 minutos após ele começa com uma dor torácica. Uma dor torácica que começa contínua, depois passa a ser intermitente, uma dor retroesternal com irradiação para dorso. E ele chega na emergência dessa forma com dor, com presença de dor, com dor ainda mantida. E aí, por conta do nosso protocolo de dor torácica, ele é levado rapidamente ao leito e realizado o eletro. Então, no momento da chegada, a gente só tem a história e brevemente fazemos o eletro para depois, com calma, continuar a colher mais dados de história e exame físico, se o eletro permitir. Então, o paciente está em ritmo sinusal, com uma frequência em torno de 60 aproximadamente. Ele tem um eixo bastante alterado, ele tem um eixo que aproximadamente é isoelétrico em D1, portanto ele está perpendicular à AVF, o AVF negativo.
Então ele tem um eixo desviado, bastante desviado à esquerda, lá para cima, em torno de menos de 90 graus. Ele tem alterações expressivas assim do próprio QRS, da repolarização ventricular. O intervalo PR está em torno de 0,12, o intervalo QT não está anormal. Nós vemos nitidamente as ondas P desse paciente não tem um discreto apiculamento, mas não tem a duração nem a amplitude alteradas. Em V1 nós vemos que ele tem um padrão do tipo BRD, com a morfologia QR ali. Deixa eu chegar mais perto para ver. Parece uma morfologia QR em V1 e V2, e com S bem profundo em V6. Então ele tem um mesmo bloqueio anterior esquerdo, ele tem BRD. QR pode significar muita coisa, pode ser infarto septal com bloqueio de ramo, pode ser aumento do ato direito. Existem vários diagnósticos associados. Pensando em dor torácica, ele poderia ter infarto septal com BRD. A repolarização é muito alterada, ele tem ondas T profundas, pontiagudas, simétricas, V1, V2, V3, D1 e a VL também bem alterados. Eu diria que com aspecto simétrico, sugere alterações primárias de repolarização. Eu arriscaria dizer que ele tem sinais também de alterações tipo sobrecarga ao ventrículo esquerdo, porque ele tem um R muito dominante ali em AVL, com um padrão de strain ali. Em V6, V5, V6 nós não vemos esse padrão. Ele tem um balanceamento de forças elétricas. Eu acho que ele tem distúrbio de condução para os dois ramos do feixe de His, tanto o direito quanto o esquerdo. Claro que no indivíduo jovem, tem 30 aí... não, 61. Ele é um atleta, mas ele tem 61 anos. Esse aspecto de repolarização pode ser isquêmico, claro, pode ser uma doença miocárdica também, primária, claro que pode, mas com dor aguda, chegando à sala de emergência, após um esforço físico exuberante, temos que pensar em síndrome coronariana aguda, sim, e com isquemia nesse território da parede anterior e tudo mais. Em absoluto, eu não quero acrescentar nada ao que Fernando Rangel muito bem descreveu de maneira completa, mas eu ainda endossaria que no plano frontal, sobretudo D2, D3 e AVF, existe uma onda T muito positiva, muito apiculada e de longe me parece que simétrica. Eu diria que independente do envolvimento da parede anterior, muito bem descrito, inclusive com algumas alterações peculiares, porque em V1 e V2 há uma nítida tendência a supradesnível do segmento ST com ondas T's muito profundas. E a gente observa que na medida que o plano horizontal progride, há uma tendência, salvo uma linha de base eventualmente um pouco irregular, com algumas ectopias. As ectopias têm um padrão de infradesnivelamento, ectopias ventriculares. Então eu chamaria atenção para uma perspectiva também de uma isquemia subendocárdica envolvendo a parede inferior, independente do plano anterior. Chama atenção que é um homem de 61 anos com exercício físico extremo, ou seja, ele treinando correu 21 quilômetros. E esse diagnóstico de hipertensão de início recente, ele não deve ser caracterizado por nós como a data exata da hipertensão. Esse paciente pode ser perfeitamente um hipertenso de longa evolução sem prévio diagnóstico. Bom, no exame clínico desse paciente, chamava atenção uma diferença de pressão arterial em ambos os membros superiores, né? No membro superior direito, uma pressão de 130/70 e no membro superior esquerdo 90/60, confirmada em aferições subsequentes. Uma frequência cardíaca de 67, frequência respiratória de 22 incursões, saturando bem ar ambiente com uma temperatura axilar de 36,8. Ele se apresentou lúcido e orientado, com diaforese, discretamente pálido, acianótico e anictérico. Cabeça e pescoço sem alterações, sem sopros carotídeos. A ausculta pulmonar era limpa. A ausculta cardiovascular, no exame cardiovascular, a gente tinha um ictus palpável no quinto espaço intercostal esquerdo, com 2 polpas digitais, e a ausculta um ritmo cardíaco regular, com presença de B4, sem sopros ou estalidos. O abdômen era inocente, peristáltico, flácido e indolor, e em membros inferiores sem edema, com pulsos palpáveis, simétricos e isóbaros.
Neurológico era também sem alterações, pupilas isocóricas, um Glasgow de 15 sem déficit focal. Ajuda da Rayana para a gente pensar. Então, nesse momento, a gente tem um paciente que chega com uma dor torácica e que, a princípio, a gente coloca num protocolo de dor torácica, né? Então, queria a tua impressão nesse momento, como é que a gente daria sequência, segmento a esse atendimento, né? Se a gente continua com o paciente dentro do nosso protocolo de dor torácica, se sim, em qual rota a gente colocaria esse paciente, né? Qual seria a conduta? É sala de hemodinâmica, coleta de enzima, é raio-x, é eco? Como é que a gente procederia nesse momento? E se não continuaria, o que você pensaria? Qual seria, assim, o próximo passo na sequência dentro da instituição e dentro da literatura do que a gente tem para fazer nesse momento? Bom, boa tarde a todos. Quando esse paciente chega na emergência, ele tem uma dor excruciante, uma dor lancinante, principalmente em dorso. A dor iniciou como uma dor precordial, mas evolutivamente a dor predominava no dorso. Diante dessa diferença de pressão, a gente ficou muito preocupado com uma síndrome aórtica aguda. Apesar de, estatisticamente, a síndrome coronariana ter sido a nossa principal hipótese inicialmente. O paciente também relatava já saber ter um BRD no eletro. Então, a gente ficou ainda mais decepcionado com a hipótese de síndrome coronariana e mais preocupado com a síndrome aórtica. Então, a gente deu seguimento na rota, mas não como uma rota 1, em que a gente colocaria esse paciente diretamente na hemodinâmica, e prosseguiu a investigação pensando em descarte da síndrome aórtica aguda, até porque a gente achou que isso seria primordial para prosseguimento, caso não fosse uma síndrome coronariana em relação à antiagregação, enfim, todo o restante. Obrigada, Rayana. Daniel, a gente teve há pouco tempo, até o Adriano vai falar um pouquinho mais lá na frente, a questão do bloqueio de ramo, que a gente teve a introdução do bloqueio de ramo direito, né, como equivalente a infarto com supra, como um BRE, como a gente já tratava. Então, acho que o fato dele chegar com essa informação para a gente, principalmente na emergência, já ajuda, pelo menos na velocidade que a gente vai levar esse paciente para a hemodinâmica, se for um paciente realmente que a gente deva levar, se a gente for pensar em doença coronariana. Nem sempre o paciente chega falando para a gente, né, se já sabe ter bloqueio. Mas naquele eletro, ele, mesmo tendo um bloqueio, já tendo um bloqueio antigo, tem alguns pontos que já foram amplamente aqui debatidos que fazem a gente pensar em doença coronariana. Mas nesse momento, eu tenho um paciente também que se apresenta com diferença de pulso e pressão, né, dos membros superiores. Então, nesse momento, a gente está aqui em doenças com mortalidade, né, elevada, e que a gente precisa, com tratamentos totalmente antagônicos, que a gente precisa definir nesse momento. Qual seria a sua visão nesse primeiro ponto? Ana, primeiro, obrigado pelo convite, pela parceria trabalhando na dor torácica, né? Você é uma grande parceira do nosso grupo de monitorização da dor torácica. Eu ia justamente falar, Rayana, assim, os protocolos de dor torácica, eles entraram num automático assim, tão medular nas unidades de emergência, que parece que todo mundo que chega com dor no peito ganha aspirina, Plavix e heparina, né? Mas a gente sabe que, eventualmente, o que o doente tem não é a síndrome coronariana aguda. É claro que a síndrome coronariana aguda aqui é a hipótese diagnóstica estatisticamente mais frequente, a maior possibilidade é essa. Mas, frente a essa outra possibilidade, assim, essa é a hora de botar o pé no freio, esperar um pouquinho, vamos afastar a hipótese de síndrome aórtica aguda e depois, então, pensar no tratamento da síndrome coronariana aguda. E aí, eu acho que uma possibilidade aqui é usar a angiotomografia como método para descarte de síndrome aórtica junto com doença coronariana, entendeu? Aquele descarte triplo, duplo aqui no caso. Apesar dele ter 61 anos, é um homem que tem uma frequência cardíaca mais baixa, não tem muitas comorbidades, quer dizer, a probabilidade dele ser um coronariopata, tudo bem, ela não é baixa, mas também não é das mais altas. Então, acho que caberia aqui uma angiotomografia, seria uma oportunidade de uso da angiotomografia para descartar isso logo rápido e já investigar a doença coronariana e depois decidir sobre a antiagregação, como seria feito em anticoagulação. Perfeito. Ele poderia ficar entre baixa a média probabilidade, podendo ser um paciente para a gente levar para a angiotomografia na sua impressão. O que a gente fez? Claro, por favor.
Eu queria pegar uma carona no comentário do CETA e parabenizar a unidade de emergência, porque, na verdade, esse automático que o CETA se referiu, ele realmente é um modo corrente nas principais atendimentos de emergência, como nesse caso. Então, assim, a gente sabe de toda a dificuldade que é você fazer um diagnóstico de síndrome aórtica aguda quando você não tem a presença no exame físico dessa diferença de pulso. Os critérios do von Condolich, que é teoricamente tanto o IRAD, que é o registro da dissecção de aorta, como do von Condolich, que eles, na realidade, eles contemplam, além da diferença de pulso, a variável largamento de mediastino, que a Maria não me corrige, mas que é muito difícil da gente estabelecer, né? Primeiro porque em que padrão mediastino ele foi considerado alargado, como é que a gente quantifica um doente que faz um raio-x deitado se tem alargamento de mediastino ou não. Então, uma série de dificuldades para você contemplar nos critérios do von Condolich, que na realidade ainda hoje, assim, o que a gente tem para poder raciocinar, mas essa abordagem da avaliação de pulso nos dois braços, ela é absolutamente fundamental, principalmente quando o paciente apresenta uma dor como uma dor dorsal como essa, apesar dessa não ser a dor mais característica da síndrome aórtica aguda, considerando síndrome aórtica aguda, da dissecção até a úlcera de aorta. E que a grande dor da síndrome aórtica aguda é uma dor migratória, na verdade, porque ela vai dissecando e vai migrando. Só queria lembrar que ele chega e começa a falar da intermitência da dor num determinado momento. De uma dor dorsal que evolui com intermitência e com diferença de pulso. Eu acho que isso recheia uma probabilidade clínica antes de qualquer exame, até mesmo do eletro, que já colocava a síndrome aórtica aguda na avaliação puramente clínica como a primeira probabilidade e não a síndrome coronariana. O eletrocardiograma, na realidade, reforça o diagnóstico da síndrome coronariana ou uma síndrome aórtica aguda complicada por síndrome coronariana aguda. Perfeito. Luiz Antônio, por favor. Bom, eu acho que toda a ponderação em termos de diagnóstico diferencial já foi amplamente debatida. Eu apenas queria destacar dois aspectos se nós encaminharmos o nosso raciocínio clínico prioritário nesse momento ao descarte de uma síndrome aórtica aguda. Chama a atenção que o estado de hiperadrenergismo que esses pacientes, via de regra, apresentam, não estão contemplados nesse caso. Observe que a frequência cardíaca é de 67, esses pacientes em geral têm taquicardia sinusal por muito estresse, por muita dor, por muita carga catecolaminérgica. Por outro lado, esse é um paciente que é um atleta de elite e alta performance. A gente não sabe se a frequência dele basal é de 42, 44. Mas também me chama a atenção os módicos valores da hipertensão arterial. Esse paciente chega normotenso à sala de emergência. Quando um paciente apresenta uma síndrome aórtica aguda, a não ser que o paciente esteja em choque circulatório por ruptura aórtica, os valores tensionais são grandes desafios na sala de emergência. E o paciente, via de regra, precisa de mais de uma droga para controle pressórico, além de opioide, frente ao quadro de extrema dor. Então, só para chamar a atenção de que essas particularidades não estão presentes no paciente. E uma questão que veio a mim durante o meu raciocínio acompanhando esses dados é que esse paciente também pode ser portador de uma coarctação aórtica muito pouco provável num indivíduo atleta de elite. Mas efetivamente isso pode estar presente também dentro de algumas características prévias do paciente. Apenas para que a gente também não se foque exclusivamente na síndrome aórtica aguda. Perfeito, muito obrigada. Olha, foi sugerido sobrecarga ventricular esquerda. E eu acho que tem sim. Porque como esse paciente tem bloqueio da divisão antero-superior esquerdo, a alça está se dirigindo lá para a AVL. Então, o melhor lugar nesse caso para estudar o ventrículo esquerdo é o AVL, para onde a alça está se dirigindo. E esse padrão de AVL com onda L ampla, a onda T fica difícil avaliar porque ele tem também essa alteração isquêmica que pode seria uma alteração mista da repolarização.
Mas essa onda R ampla em AVL, para mim, isso é igual a sobrecarga de VR. Muito obrigada. Eu não posso deixar de aproveitar a presença do Dr. Rivas aqui na sala com a gente. Obrigada por estar aqui com a gente. Rivas participou da nossa emergência por muitos anos e foi quem tocou aí por muito tempo, de uma forma excepcional, a nossa... Não, pode ficar com o microfone. Pode deixar com ele vai falar. E foi quem participou e tocou por muito tempo aí de uma forma muito bacana, com muitos trabalhos publicados, inclusive internacionalmente, o nosso protocolo de dor torácica. Então, não posso deixar, uma vez que a gente está falando de um paciente incluído no protocolo de dor torácica, de aproveitar a sua presença e queria que se você pudesse comentar, que você que estudou tanto, protocolos de dor torácica, protocolos mais simples, mais breves, a gente encurtar o nosso tempo de espera, a gente usar alguns scores, algumas formas da gente poder não só incluir, como também liberar esse paciente. Aqui a gente já falou pra caramba, né, dos diagnósticos diferenciais e da forma que a gente deveria conduzir. Eu acho que tá todo mundo quase que de acordo com isso. Mas se você pudesse, de repente, contribuir um pouquinho com essa análise de um paciente que chega à emergência com dor torácica, como é que a gente pode tentar, de uma maneira mais efetiva, lidar com esse paciente aqui dentro? Obrigado pelo carinho, Ana. Sempre um prazer estar aqui. Quando eu vi essa sessão, né, que ia estar aqui o André, que me inspirou tanto a estudar dor torácica, e depois, acho que quatro gerações aí, né? O André, eu que passei por isso, você, o Adriano já de outra, que a gente trabalhou junto. Então, uma alegria assistir vocês. E o que eu pontuaria aqui, para não me alongar, é que eu acho que a inserção das tecnologias de diagnóstico ela foi muito rápida e está plena nos protocolos de dor torácica. A discussão é sempre a mesma, a ferramenta bioquímica de biomarcador é a troponina de alta sensibilidade, e o que entrou de novo em termos de imagem, acho que é a chegada do eco portátil, o eco em casa, e a avaliação rápida aí de pericárdio e aorta, cava e artéria pulmonar e pressão na artéria pulmonar. Então, isso foi uma ferramenta. O contrapeso é que com isso, e eu vejo aqui a inquietude do Marones, do Antônio Sérgio, quando estão comentando o caso aqui, é que houve nitidamente, isso já está quantificado, uma redução do tempo de coleta de anamnese e de exame físico. Que a gente sempre fala isso, mas isso está medido, isso está muito interessante, que é contemporâneo. Em 2020 está se falando muito disso. E até o reconhecimento do eletro na emergência diminuiu a taxa de supras, GST, infras, alterações isquêmicas que passam, e o tempo de anamnese, então está se investindo. Eu tive chance ano passado de estar na Holanda com aquele grupo lá da Bárbara Bacos, que criou o Heart Score, que foi a regra de predição que influenciou a gente bastante tempo aqui, e realmente eles estão investindo agora em competências cognitivas para a pessoa conseguir reconhecer isso que vocês na anamnese fazem tão bem aqui, que o BRD já era antigo, que a dor era dorsal, que, como o Luiz Antônio comentou, a atividade física justifica talvez essa bradicardia desproporcional a uma síndrome aórtica aguda, e o exame físico, que em quantos hospitais, no domingo me ligaram do hospital na Barra da Tijuca particular, tinha um paciente meu com dor torácica lá há 4 horas, não tinha feito um eletrocardiograma, estava sentado lá fora. Então, a coisa rápida de olhar o eletro, automático, o protocolo está funcionando. O que eu destaco, por incrível que pareça, menos tecnológico que seja, são essas competências cognitivas para você colher a informação e respeitar o tempo de exame físico com essa brilhantismo de o que daria uma pressão 40 milímetros de mercúrio sistólica menor do lado esquerdo, a não ser uma doença aórtica. Não sei que doença isquêmica daria isso. Então, meu comentário seria esse. Obrigado. Obrigada, Rivas. Muito obrigada. Adriano? Bom, então nesse momento a gente conseguiu com que o aparelho móvel de radiografia viesse à emergência e a gente fez um raio-x de tórax, na verdade pensando mesmo em ver se a gente conseguia visualizar um alargamento de mediastino. Nesse momento a gente queria tentar afastar a possibilidade de ser uma síndrome aórtica aguda. Marina, você consegue ajudar a gente? Isso como método para avaliação do alargamento mediastino realmente é muito pobre, como o André citou. Essa é uma radiografia totalmente normal, o que não exclui a possibilidade de dissecção da aorta, né? Não tem complicações evidentes, como alargamento do mediastino, hematoma, pericárdio, derrame pleural. Então é uma radiografia de tórax normal, mas isso não exclui o diagnóstico de dissecção da aorta. Então, sendo exatamente o que a gente pensou, a gente voltou
para o eletro, questionou mais uma vez se o BRD era novo ou se realmente era previamente conhecido. Como os senhores sabem, e já foi comentado aqui, o BRD entrou como um novo critério, né? Assim como o BRE, o infarto com supra. Isso aconteceu majoritariamente por causa desse estudo aqui, que foi um estudo realizado na República Tcheca e publicado em 2011, de uma equipe de Praga, que mostrou resultados de pacientes com infarto agudo do miocárdio e bloqueio de ramo direito. Então, o que esse estudo ele mostrou? Que de um total de mais de 6.700 pacientes infartados, 6,3% possuíam BRD na admissão. Quando comparado aos pacientes com BRE, os pacientes com BRD possuíam maior taxa de artéria com fluxo time zero, com P significativo, e foram mais submetidos à angioplastia, com P também significativo. E quando avaliados os subgrupos, os pacientes com BRD supostamente novo tiveram uma mortalidade intra-hospitalar maior do que os pacientes com BRE supostamente novo, 18,8% versus 13,2%. Então esse próprio estudo ele sugeriu na conclusão que os guidelines deviam ser modificados para incluir o BRD novo ou supostamente novo como um fator de gravidade num paciente com suspeita de AM. Então, nesse momento, a gente confirmou que o paciente realmente ele tinha passado uma consulta com um colega há 3 meses e ele falou que o colega explicou a ele sobre o bloqueio de ramo direito e que ele já tinha essa alteração eletrocardiográfica. E aí fica para a gente, assim, só passar rapidamente como seria um diagnóstico de síndrome coronariana aguda com ou sem supra de ST em pacientes com BRD. Os pacientes com BRD, eles têm essa onda R ampla em derivações precordiais direitas, né? E essa onda S ampla em derivações precordiais esquerdas. Geralmente, na síndrome coronariana aguda com supra de ST, o bloqueio de ramo direito ele não atrapalha o diagnóstico. Geralmente, o diagnóstico é feito porque o bloqueio de ramo direito ele afeta primariamente a fase terminal da despolarização ventricular, enquanto na maioria dos casos o infarto com supra, como acomete também mais frequentemente o ventrículo esquerdo, acomete mais a fase inicial da despolarização ventricular. Então o que a gente tem? Se o infarto for anterior, a gente tem a ausência da progressão da onda R com ondas Q e alterações típicas de ST e T em derivações anteriores. Já se o IAM for inferior, a gente tem ondas Q e alterações típicas de ST e T em derivações inferiores. No entanto, a gente sabe que na prática é um pouco diferente. Vários ensaios clínicos já demonstraram diagnósticos tanto falsos positivos e falsos negativos, baseados em critérios eletrocardiográficos, assim como no diagnóstico de síndrome coronariana aguda sem supra de ST, nos pacientes com bloqueio de ramo direito, difícil de interpretar, inclusive para colegas mais experientes, para colegas que dominam mais o assunto. O próprio bloqueio de ramo direito ele já possui alterações ST e T devido à repolarização ventricular direita alterada. Então o que a gente tem? As derivações com onda R', V1, V2 e algumas vezes V3 podem se apresentar com onda T invertida, não necessariamente caracterizando uma alteração de síndrome coronariana aguda. Por outro lado, o infradesnível de ST e T em inversões de onda T em derivações com onda S ampla, né, V5 e V6, já não podem ser atribuídas somente ao bloqueio de ramo direito e nos fazem também pensar em síndrome coronariana aguda. Então aí agora a gente vai abrir um momento para a gente discutir um pouquinho em quais seriam os nossos próximos passos agora. Até coloquei um resumo do nosso caso ali à direita para a gente pensar um pouco, porque aqui foi a linha de raciocínio que eu e a Rayana a gente teve no momento e tomou essa decisão mais aguda. Então eu coloquei alguns aspectos aqui para a gente discutir se a antiagregação a gente faria ou não faria nesse momento, ou se a gente partiria para alguma outra investigação, como um ecocardiograma beira-leito,
uma angiotomografia para duplo descarte, se seria um paciente para ir para cineangiocoronariografia de urgência, ou então um paciente para simplesmente continuar monitorizado na emergência, dosando troponina seriado, rodando um eletro seriado. O Adriano fez uma descrição aí bem detalhada do eletro e tudo, do BRD. Eu estou assim bastante desconfortável com o eletrocardiograma, porque na minha interpretação, e fico imaginando eu estando numa unidade de pronto atendimento, um paciente que não foi detalhadamente como aqui foi feito o exame físico, com aquela dor e aquele eletrocardiograma. Mesmo dizendo, o paciente me informando que tem bloqueio, não é, de ramo direito, o que eu observo ali de alteração de repolarização, a presença de onda Q anteroseptal, não são alterações de um bloqueio de ramo direito crônico. A repolarização do BRD, não é, ela é oposta à despolarização, mas é uma repolarização em que você tem o ponto J mais próximo da linha de base. A onda T ela está negativa em V1, V2, eventualmente V3, mas ela é assimétrica. Então, nesse primeiro eletro, até me sugere um supra de ST, no V1, V2. É um contínuo de despolarização com repolarização. A onda T, ela não é uma onda T ali de 3, 4, 5 milímetros e assimétrica. Ela é uma onda T profunda. Se não tivesse outras alterações, a gente estaria até pensando em outras formas de doença miocárdica. Então, se me chegasse, olha, tem um paciente com esta dor, e este eletro, eu pensaria em trombólise num ambiente mais desarmado. Não é? E aqui, então, só essa diferença de pulso já muda muito. Mas eu continuo achando, não é? Agora, com a informação de que tem um bloqueio de ramo direito, mas tem alterações superagudas compatíveis com síndrome coronariana. E aí, então, começa a estar associado a uma doença aórtica, mas alguma coisa pensaria em alguma coisa de uma dissecção retrógrada, acometendo ósseo de coronária. A radiografia não mostrou muita coisa. Um ecocardiograma poderia sugerir um pouco mais. Mas, se a informação estivesse assim, diferença de pulso, eu numa unidade de emergência, eu precisaria transferir urgentemente esse paciente, porque eu não teria recurso nem para trombólise, nem para uma outra intervenção. Então, nesse momento, eu não estou como os debatedores, mas eu diria assim, um ecocardiograma transtorácico, não faria nenhuma terapia antiplaquetária, nenhuma terapia antitrombótica nesse momento, porque estou pensando numa doença aórtica complicada com dissecção de coronária também. Aproveitar o Rangel e o Alac aqui, né? Um paciente com bloqueio de ramo direito, um R de AVL maior que 15 milímetros, quer dizer, que tem uma sobrecarga ventricular esquerda nitidamente, e que tem um R de V1 maior do que 7 milímetros, no meu modo de pensar, caracteriza um infarto de parede posterior, e com alterações de parede diafragmática que vem sempre acompanhado com o infarto da parede posterior. Obrigada. Vamos ver o que o Alac fala, o Rangel. Para terminar nossos comentários, para a gente poder seguir. Está chegando o microfone, claro. Claro. O Baía de Luna acabou com o termo posterior. Ele diz que o que a gente chamava antes de posterior, em realidade, é lateral. Isso foram trabalhos feitos que correlacionaram o eletro com a ressonância magnética. Então, ele propõe que não se fale mais em infarto posterior. E o que a gente achava que fosse posterior, em realidade, é lateral. Muito obrigada. Eu vou pedir só pro Daniel ajudar a gente um pouquinho, só para poder aproveitar ao máximo o Daniel aqui, que infelizmente ele vai precisar sair um pouquinho antes do término. Resolveu? Eu vou continuar aproveitando você. Então, para a gente poder fechar aqui a nossa, e para a gente poder dar sequência, porque depois dos próximos exames perde um pouco o mistério aqui da nossa sessão, a gente já quase vai elucidar o nosso diagnóstico. E aí, o Dr. Roberto sugeriu para, de repente, a gente fazer um ecocardiograma à beira-leito, já foi sugerido, até por você próprio, uma angiotomografia para duplo descarte. Nessa sequência, para a gente poder caminhar e mostrar o que aconteceu. Qual seria o próximo passo?
A gente faz antiagregação pensando em síndrome coronariana aguda, onde a gente sabe do benefício dessa terapêutica. A gente parte inicialmente para um eco. Angiotomografia cineangiocoronariografia de urgência, porque pode ter um contexto de supra de ST nesse eletro, ou a gente coloca esse paciente nas nossas rotas e aguarda resultados de exames. Aninha, assim, acho que interessante que o Roberto tocou aqui, que a gente pode aproveitar. Eu, você, Roberto, Luiz, todo mundo aqui atua em diferentes cenários na síndrome coronariana aguda. E dependendo do seu campo de batalha, as ferramentas que você tem, o seu protocolo vai ser diferente. Não adianta eu querer pegar o protocolo do procardíaco, usar na UERJ, usar na UPA, usar no INC. Cada cenário vai ter... E o Roberto tocou num ponto aqui muito importante. Poxa, olhando esse BRD, com aquela repolarização estranha ali em V1 e V2, acendeu uma luzinha para um infarto com supraoculto num BRD que pode estar acontecendo. De repente surge uma diferença de pulso muito expressiva. Então, por outro lado, eu tenho uma doença muito grave que entrou nesse diagnóstico diferencial e que, se eu anticoagular e antiagregar, eu posso matar o doente. O que eu vou fazer? Se eu estou aqui no procardíaco, melhor cenário. Tem angiotomografia, continuo no caminho da angiotomografia. Imagina se eu estou numa UPA, onde eu não tenho nenhum eco. Aí eu vou ter que decidir se é melhor antiagregar esse doente e anticoagular, se é melhor eu transferir para fazer um CAT de urgência, que muitas vezes o que você tem é apenas o CAT, que é muitas vezes o que a gente... Se eu estivesse numa UPA, o que eu faria? Se eu conseguisse uma transferência imediata para um CAT de urgência ou para uma angiotomografia, eu faria isso. Não consigo, aí eu vou ter que decidir o quanto eu acredito em síndrome coronariana aguda e iniciar a dupla antiagregação com anticoagulação, correndo o risco da síndrome aórtica. Então, cada um desses cenários vai ser diferente. Eu acho que aqui no PRO, o estudo da aorta e das coronárias nesse doente, com essa frequência cardíaca, nesse cenário, eu acho que seria possível e seria um bom caminho. O eco também nos ajudaria. O infarto com supra sem alteração segmentar é menos provável. Tentar olhar uma aorta proximal, ou olhar uma aorta proximal, da janela, a gente consegue ver com uma facilidade maior. Obrigada. Por favor, Antônio Sérgio. Olha, eu queria fazer 2 comentários. Primeiro, com todo respeito ao Marino, eu não achei que aquele raio-x fosse normal. Eu não diria que era normal. Eu acho que é anormal. Eu não gostaria de ter esse raio-x. É anormal. Aquela aorta ascendente está dilatada. Outra coisa, a gente teria que ter um perfil. Eu sei que numa sala de emergência é difícil, mas deveria ter um perfil. Até para a gente analisar melhor esse mediastino. A outra coisa é o seguinte, eu já vivenciei pacientes com dissecção de aorta envolvendo as coronárias com dissecção de coronária. Todos os que eu vi tinham insuficiência aórtica, todos os que eu vi. Pode ser uma experiência pequena, né? Quando a gente fala experiência é um horror, né? Parece irmã chifópaga do desastre, né? Então, assim, na minha experiência... Bom, o que eu quero dizer é que os casos que eu vi tinham insuficiência aórtica associada. Então, uma coisa que é importante no exame físico, que eu sempre chamo a atenção, é o seguinte, numa dissecção, a gente tem que sempre comparar o pulso dos membros inferiores com o membro superior. Não pode comparar com o contralateral, porque isso aí engana a gente. Então, na verdade, essa comparação dos pulsos são simétricos, perfeitos, óbvio, mas tem que comparar com aquele, pelo menos no braço, em que a pressão é mais alta. Outra coisa é que a gente deveria também medir a pressão nos membros inferiores, mas isso aí é uma outra questão, que não é uma questão muito simples. Mas eu acredito que esse eletro, não fiquei muito entusiasmado com esse eletro, não. Em V1, eu achei que, diferente do Roberto, eu achei que tinha 2, se você voltar lá, olha só, tem 2 derivações. Uma em que o ST parece que está mais alto, que é aquele primeiro lá, olha lá, e o segundo que parece que está na linha correta, quer dizer, então, e quando a gente olha o AVR também me parece, quer dizer, eu acho que isso aí, e essa repolarização também não me impressionou, eu acho que o bloqueio de ramo direito, ele poderia perfeitamente explicar isso, mas é óbvio, o paciente tem dor, ele tem uma idade que o coloca em risco de ter doença coronariana, embora o diagnóstico da dissecção me pareça ser muito mais forte, se eu tivesse que apostar,
Eu não apostaria nessa possibilidade de ter síndrome coronariana aguda. É óbvio que medicina, a gente sabe que essas dissecções retrógradas elas podem acontecer e não necessariamente envolver também a aorta, né, e a válvula para dar insuficiência. Quer dizer, na verdade era esse o comentário que eu gostaria de fazer. Somos Rayana, Constantino e Roberto, para a gente poder chamar o grupo de São Paulo, se eles querem contribuir a gente com algum comentário. Quando o Dr. Luiz Antônio comentou em relação aos sinais de adrenergismo nesse paciente, apesar dele não estar taquicárdico nem hipertenso, ele estava completamente diaforético, pálido e com muita dor. Tanto que uma das coisas que limitou a ida à Anjo-TC, que seria a nossa conduta imediata, foi que a gente não conseguia acesso desse paciente. Ele tinha acabado de correr uma maratona, estava francamente desidratado e com sinais de vasoconstrição periférica bem claros. E fora isso, ele tinha muita dor. E no pico de dor, que era uma dor intermitente, como a gente falou, ele bradicardizava. Ele tinha um eletro com... Aí já tem, né, uma extracisto, ele fazia bigeminismo e diminuía bem a frequência cardíaca também. Então, era um paciente que não tinha condição da gente levar para fazer um raio-x, por exemplo, que a gente considerou um paciente como instável. Obrigada. Constantino. Claro que isso é só um achado, você está fazendo um diagnóstico... Está confundindo a gente nesse momento. Confundindo, exatamente. Por isso a importância de verificar também o pulso distal na perna e não só o braço esquerdo. Passa pela cabeça, mas não é incomum a gente encontrar pacientes que, às vezes, assintomáticos, você tem uma oclusão da artéria subclave esquerda. Perfeito. E com a síndrome de rombo subclave. Isso pode acontecer. Roberto. Comentário rápido, né? O André, né, se lembra bem que evolutivamente, né, as síndromes aórticas agudas, né, não eram contempladas dentro das rotas em gerais de avaliação de dor torácica, até que com o surgimento desses casos, né, de síndrome aórtica aguda, se fez necessário criar uma rota específica, né, para avaliação desses casos não coronarianos, que foi chamada a rota 4 assassina, né, killer, né, André? E com isso, requerendo para aqueles pacientes que tivessem dentro do organograma sinais clínicos que sugerissem o diagnóstico ou que indicassem, tivessem um caminho direcionado específico para isso. E dentro desse contexto, né, o surgimento da angiotomografia surgiu como um papel assim, de maior relevância e como um elemento mais preciso para identificação e diagnóstico dessa condição. Embora na nossa situação, né, o ecocardiograma sempre entra, né, pela facilidade com que nós temos e muitas vezes vai ser o diagnóstico, mas pela precisão e até pela localização e planejamento de procedimentos, a angiotomografia veio dentro dessa rota 4 ser um elemento assim, de fundamental. Né, obrigada, Roberto. Importante. Queria chamar o grupo de São Paulo. Boa tarde a todos. Boa tarde à equipe do Rio de Janeiro, parabéns pelo caso. Meu nome é Márcio, sou coordenador médico do setor de emergência. Um caso realmente de um desafio diagnóstico interessante, um eletro que não me parece ser um eletro definitivamente de uma dor torácica que é típica de dissecção. A gente aventa a possibilidade, não me deixaria como primeira possibilidade de dissecção. Na minha opinião, esse caso seria muito bem definido por um eco à beira-leito, dependendo do padrão do paciente biofísico. Se tivesse um padrão bom para ver a aorta ascendente, a gente teria um diagnóstico diferencial feito dentro da sala de emergência, sem perda de tempo, porque eu acho que a tomografia, nesse cenário de definição entre ser uma doença arterial coronária, ser uma dissecção de aorta, a gente atrasaria o tratamento. Então, para mim, o ecocardiograma seria o segundo passo na definição desse diagnóstico. E nesse cenário de paciente, eu teria feito os 200 mg de AS, porque não impediria esse paciente tanto de fazer a cirurgia se fosse uma dissecção, como a gente reduziria, se fosse realmente diante de um infarto com sopro, a gente reduziria em 20% a chance desse paciente morrer. Então, a gente faria o AS 200 mg sem prejudicar nenhum dos dois tratamentos. Com o resultado do eco, definiria se iria para sinucroneografia ou se estaria indicado o tratamento cirúrgico desse paciente para dissecção. Evidentemente que a gente tem que levar em consideração que essa diferencial de PA pode ser por conta de coarctação de aorta, pode ser uma doença que o paciente já tenha prévia, mas esse cenário que seria o nosso aqui no Samaritano. Muito obrigada. Doutor Isaac estava querendo fazer um breve comentário para a gente poder dar sequência. Adriano. A Rayana,
Exato, quer dizer, é impressionante, quer dizer, parece que é coisa de livro, tá? E leva a crer que realmente é uma dissecção. Dente sudorei, tá? Com dor que vai e volta, entendeu? E, obviamente, com o braço, eu acho que tem que pensar nisso. Mas eu queria enfatizar a descrição dela, que tá, parece até que é do Luiz Antônio. Olha só. Você vai passar, professor? Vou passar. Então, deixa eu só fazer um comentário. A respeito, porque muito se falou aqui do ecocardiograma e da angio-TC, parece que ficamos entre os dois métodos como o próximo passo, ainda que provavelmente tenhamos que contemplar as duas estratégias. E eu concordo que se a tomada de decisão diagnóstica e terapêutica ela puder ser feita por um exame de menor complexidade e menos dano para o paciente, tanto melhor. Já foi falado aqui, o paciente está desidratado, está vasoconstricto. Se puder evitar não só o risco da transferência para a tomografia, que num paciente instável isso é um risco. Esses pacientes a gente precisa valorizar o risco de transporte e a gente raramente ou dificilmente consegue contemplar isso dentro de uma tomada de decisão, mas isso precisa ser visto. Agora, eu acho que a pergunta seguinte que deve ser feita, que eu concordo com o Márcio, que se a gente puder fazer o diagnóstico, está tudo certo, leva para dentro do centro cirúrgico e faz um eco transesofágico na sala, passa um eco transesofágico na sala. A pergunta é, existe alguma informação, não tem nenhum cirurgião na sala, mas talvez a Marina possa ajudar, existe alguma informação dada pela angio-TC que possa orientar a estratégia ou a tática cirúrgica e que eventualmente poderia ser que o cirurgião não abrisse mão da TC? Tempo de transferência para a sala de exame, especialmente no nosso caso, que é dentro da sala de emergência, a sala de tomografia, não compensa você poupar esse tempo em nome de quê? Se você levar o paciente para o centro cirúrgico, aí que você está complicado. Você não fez o diagnóstico, eu acho que você ganha tempo se você fizer o diagnóstico o mais precocemente possível. Não, eu estou falando assim, eu tenho eco que já me mostra que eu tenho dissecção. Eu preciso angio-TC? Não, acho que não. Eu posso, o cirurgião não pede angio-TC para uma estratégia cirúrgica dele. Apenas para saber se... O que faz diferença para a estratégia cirúrgica é se tem ou não comprometimento de vaso da base e de coronária. Beleza. A pergunta que se segue é, as informações da angio-TC, elas podem ser oferecidas pelo eco transesofágico? Acho que não. Nem sempre. Eventualmente, mas nem sempre. Não, eu sei, mas assim, é porque a estratégia de uma vez feito o diagnóstico sobe para o centro cirúrgico e essa é uma estratégia que ela é contemplada em algumas rotinas diagnósticas justamente pelo fato de você economizar tempo. Vamos lembrar que esse doente morre muito mais que o infarto agudo, esse doente morre muito mais que tudo. Esse doente morre 1% por hora, se a gente não fizer rápido. Então o que eu fico a imaginar é se a necessidade da angiotomografia para uma tomada de decisão ou se o eco transesofágico ele pode nos dar informação suficiente. Se tiver alguém para responder. Bom, eu talvez não seja o mais experiente, abalizado, indicado para essa resposta, seria um intervencionista, um cirurgião cardíaco, um cirurgião vascular. Porém, nas técnicas percutâneas com implante de endoprótese, essa informação de detalhamento, de ponto de delaminação, se há reentrada ou não, e extensão da delaminação aórtica se faz absolutamente fundamental. Por quê? Nós falamos aqui na perspectiva de uma dissecção retrógrada envolvendo ósteo coronário, mas a apresentação clínica do paciente é de uma dissecção anterógrada, porque ele tem dor torácica anterior com irradiação posterior e assimetria de pulso. Em princípio, essa é uma dissecção tipo 1 de DeBakey ou A de Stanford. Pouco provável que seja após a subclave esquerda, porque nós não teríamos efetivamente essa diferenciação de pulso. Porém, ainda existe uma outra forma de dissecção menos comum, a tipo 2 de DeBakey, que ela está situada no arco aórtico. Então, nesse contexto que pode fazer a exclusão de um vaso subclávio, por exemplo, esquerdo ou subexclusão, a informação detalhada da angiotomografia é fundamental para a estratégia cirúrgica, mas, sobretudo,
para a intervenção percutânea, com emprego de endoprótese, fenestrada ou não, o contexto clínico é que vai determinar isso. Então, me parece fundamental o ecocardiograma como um exame que se segue ao exame físico, ao eletro e à teleradiografia de tórax, à beira de leito. Nós temos alguma experiência em não indicar o eco transesofágico para esses pacientes, porque isso pode ser fator de ruptura aórtica, isso está descrito na literatura, e já vivenciamos um caso aqui no hospital, e olha que o paciente estava sedado, anestesiado, durante o transesofágico ele rompeu por compressão extrínseca da parede aórtica, e parece fundamental que a angiotomografia, ainda mais com a logística que nós temos no hospital, seria um exame indispensável para não somente fechar o diagnóstico, mas para estratificar o risco do paciente e definir a estratégia de tratamento, sobretudo percutânea ou, digamos, endovascular. Obrigada, Luiz Antônio. Adriano. Não, confesso que nesse momento o eletrocardiograma ele não nos deixou confortável, mas acho que tanto a mim quanto a Rayana incomodou mais a história clínica e o exame físico. Então o que a gente resolveu fazer, a gente conseguiu, a gente tem aqui essa facilidade de conseguir um colega rapidamente para fazer, um colega ecocardiografista, fez um ecocardiograma beira-leito, que na verdade não mostrou nenhuma alteração assim expressiva para a gente. Diâmetros cavitários normais, sem sinais de sobrecarga, uma função sistólica global e segmentar do ventrículo esquerdo preservada, fluxo mitral e Doppler tecidual do anel mitral mostrando relaxamento do VE normal, as válvulas aspecto normal, normofuncionantes, o paciente tinha realmente assim, perfil bom para eco, uma janela boa, a aorta torácica foi visualizada com diâmetro e pulsatilidade normais ao método e um pericárdio de aspecto normal sem sinais de derrame. Então, nesse caso, a gente realmente voltou a pensar qual seria o nosso próximo passo. Importante, eu acho, ressaltar aqui, nesse momento o paciente tinha aproximadamente 20, 25 minutos da admissão dele. Então, um paciente ainda hiperagudo, que eu e Rayana a gente ainda estava considerando como um paciente grave, instável, apesar de estar clinicamente relativamente bem. Então, a gente parou aqui para uma nova tomada de decisão. Acho que a gente pode dar seguimento, Adriano, que a gente já discutiu bastante. Acho que depois do eco a gente poderia continuar. Acho que assim foi quase que consenso do grupo que esse paciente deveria ser submetido a uma angiotomografia, né? Que a gente... Então, na verdade, nesse momento, com aproximadamente 30 minutos de atendimento, o paciente não recebeu antiagregação nesse momento, foi feita a coleta de exame laboratorial, paciente com 2 acessos venosos periféricos calibrosos, a gente conseguiu, junto com a doutora Marina, a gente encaminhou ele para uma angiotomografia de aorta e coronárias. Eu vou entregar aqui o... Hemodinamicamente, né, a hipótese precisar o eco, né, à beira do leito transesofágico ainda tem seu papel e como foi feita a orientação do protocolo. Né? Sim. Bom, o paciente estava tão instável na hora que chegou, do ponto de vista clínico, ele estava pulando na cama, se queixando de dor. A gente fez um primeiro set de imagens não trigado, porque é apenas 1 segundo, e foi visto nesse momento que ele não tinha realmente dissecção expressiva da aorta. Então, a gente prossegue com a segunda sequência, engatilhada com o eletrocardiograma, e isso ele está mostrando aqui. É assim que funciona, é meio mágico isso aqui, né? Por isso que eu estou falando, tem que ir lá, mas... Aqui? Então, você está vendo aqui cortes axiais que descem desde a abertura superior do tórax, a gente vê os vasos da base saindo ali, isso é a crosta da aorta, e vai descendo em planos até chegar ao plano do coração, até chegar à região tóraco-abdominal. A aorta tem calibre normal, não se vê nenhuma lesão parietal e os vasos da base são íntegros. Então, acho que daí a gente tem que partir para o estudo e reconstrução no tempo diastólico das coronárias propriamente ditas. Aqui, se você consegue voltar apenas uma imagem? Olha. Aqui a gente vê a DA proximal
uma falha de enchimento grosseira, subocluindo a DA. Vai voltar agora. Vai voltar? Você não consegue parar? Ali, ó, já passou. Aqui é a apêndice atrial esquerdo. Aqui é a raiz da aorta. E vai aparecer. Já passou. É que isso aqui ele bloqueia, ele congela a imagem. Passa com o mouse ali. Bom. Se você, de repente, se você quiser mexer com o mouse aqui com o Adriano. Olha lá, esses são as coronárias normais, exceto pelo washout da DA, que não apareceu ali. Não tem reconstrução do trombo, não? Ali. Então esse é o segmento proximal da DA, com uma placa não calcificada. Acho que não aparece aí, não. Uma placa, grosseiramente, ela é uma placa hipodensa, que atesta a presença de maior conteúdo lipídico, né? Não calcificada, reduzindo de uma maneira significativa em algumas angulações, ela suboclui o ramo ADA proximal. Obrigado, Mário. Então, nesse momento que a gente fez com o paciente ainda na sala da tomografia, a gente fez dupla antiagregação com AS e ticagrelor. Nesse momento, o nosso colega Dr. Rafael, hemodinamicista, já estava do nosso lado acompanhando o exame e o paciente foi da sala de tomografia direto para o setor de hemodinâmica. Nesse momento, aproximadamente 40 a 45 minutos de atendimento do paciente no hospital. Bom, até a realização do ecocardiograma estava tudo certo. Tinha uma suspeita muito grande de dissecção de aorta, uma dor de forte intensidade, intermitente. Concordei com a realização da tomografia e nos surpreendemos com uma lesão suboclusiva com um grande trombo intraluminal no terço proximal da descendente anterior. Então, uma imagem em AP cranial, em um AD caudal, ACX dominante, sem lesões, as marginais também sem lesões. Pode passar a próxima. E vocês podem observar que com um diagnóstico realizado na tomografia, eu já entrei com catéter guia de coronária esquerda. Então já estava preparado para fazer a angioplastia da descendente anterior. E essa imagem é bem emblemática. A DA está subocluída logo após o seu wash, com um grande trombo intraluminal, provocando uma falha de enchimento grande, e uma coronária chama atenção a ausência de aterosclerose nos outros segmentos. E um calibre muito bom. Se ele corre mais 2 quilômetros, morre correndo. Sem dúvida nenhuma, se a clínica do paciente, os exames apontassem menos para a síndrome aórtica aguda, a gente talvez perderia menos tempo. Porém, o vaso estava aberto com fluxo de M3. Então, assim, isso indica que a gente pode até não ter causado tanto mal doente com esse pequeno período de espera, tá? Então, catéter corda guia, eu fiz a aspiração porque o trombo era muito grosseiro, então esse é um catéter de aspiração, pronto. Eu tive que passar 2 vezes a aspiração, pode passar? Se a gente vai... o que aspira é a pontinha preta ali, a gente vai para frente, para trás, para... Pode passar. Deu uma discreta melhora na imagem de edição, exatamente. Pode passar. E o trombo deu uma pequena deslocada um pouquinho à frente. Então, esse é um stent bem calibroso, curto, contemplando a lesão, expansão do stent. Próximo. Bem expandido. Vocês podem ver que tem um resquício de trombo numa área que não tinha, distal ao stent. Então, nesse momento, a gente fica ali
imaginando que se seria melhor cobrir tudo, só que tem 2 bifurcações mais adiante, numa região que não tinha aterosclerose. Então, eu preconizei pelo tratamento farmacológico dessa... mas não teve tanta embolização distal, não. Você vê que a ADA, ela esvazia mais rápido do que a CX. Então, tem só um pequeno resquício de trombo aderido à borda distal do stent. Isso aí não dá problema nenhum com antiagregação. Aspirei. Eu até fui com um balão um pouco mais calibroso para expandir bastante o distal do stent, porque esses trombos, eles podem ficar entre a haste e a parede. E isso aí pode ser um fator que possa prejudicar a expansão do stent. Então, eu expandi bastante o stent, e esse é o momento de avaliar como está a embolização distal. Então, se tem um momento que possa haver a embolização, é melhor que seja agora, porque a gente pode tratar localmente. E a coronária direita, uma imagem protocolar, já que a tomografia já tinha descartado doença. Obrigado, Rafael. Então, com esse momento, o paciente ainda terminando o procedimento de angioplastia, a gente tem acesso aos exames laboratoriais colhidos antes dele ir para a tomografia e o exame colhido logo em seguida da angioplastia. Então, o que chama atenção para a gente? Primeiro, a creatinina de 2,3, com uma ureia de 6,6 e um potássio de 5,2. Lembrando que o paciente tinha acabado de correr num domingo de manhã 21 quilômetros e a troponina de admissão dentro do valor da normalidade. Sendo que 3 horas depois ela mais do que dobra, né? Aumento maior do que 50%, indo de 31 para 76. Eu queria chamar a atenção aqui nesse slide para 2 pontos aqui importantes. Por último, como comentado pelo Adriano, com a troponina, que aqui a gente já está trabalhando com a troponina de alta sensibilidade. E essa troponina, a gente sabe que é uma troponina, além de ser mais sensível, ela tem um pico mais cedo, mais precoce do que a gente usava de 4ª geração, e mesmo assim esse paciente chega ainda com valores de troponina, mesmo essa de alta sensibilidade que a gente tanto fala, que ela vem positiva por qualquer coisa, que o paciente pode trazer tantos problemas para a gente como de falso positivo, ela ainda vem negativa, mostrando realmente a precocidade de chegada dele aqui na instituição. E uma outra questão em relação à creatinina. Eu queria que talvez o André ajudasse a gente a fazer algum comentário. O André é muito preocupado em termos de dano, de excesso de exames e dano ao paciente, e desperdício. E eu queria que, nesse momento, a gente tem, enfim, o caminho que foi tomado foi esse. A gente chega com o paciente na emergência, a gente sabe que ele está desidratado, porque ele correu, fez um exercício extenuante, mas a gente teve uma preocupação muito grande com doença de aorta e acabou levando esse paciente para uma angiotomografia. Ele recebe contraste nesse momento e precisa, na sequência, receber mais um pouco ainda por conta de uma cineangiocoronariografia. Então, se esse paciente já podia estar depletado de volume, com uma carga de contraste maior, a gente tem a primeira creatina dele aqui de 2,3, podendo pensar que esse paciente possa evoluir com pior ainda mais da função renal. Talvez você faria alguma coisa diferente, André, na sequência de investigação diagnóstica desse paciente? Talvez tenha um momento aqui para a gente olhar e repensar retrospectivamente numa situação mais confortável, uma vez que já foi, né? Na hora sempre é mais difícil. Mas caberia alguma análise nesse momento? Não, eu acho que a única questão que eu levantei foi se o ecocardiograma tivesse sido diagnóstico. O ecocardiograma não foi diagnóstico. E o ecocardiograma não sendo diagnóstico, é lógico que aí a gente precisa de um exame que seja mandatório para confirmar esse diagnóstico. Aí a angiotomografia, ela é o exame que esse paciente naturalmente, quer dizer, não só pela desidratação, mas pela
própria sobrecarga muscular, eventualmente com algum grau de rabdomiólise, com alguma impregnação de mioglobina nesses tubos, também isso possa ter de alguma forma contribuído junto com a hipoidratação desse paciente, acreditando que ele não tenha nenhum tipo de nefropatia prévia. Lembrando que ele é hipertenso, a gente não sabe há quanto tempo, ele descobriu a hipertensão, como já falaram aí há pouco tempo atrás, mas ninguém sabe se esse paciente já era hipertenso e se existia ou não algum grau de nefrotoxicidade. O que chama a atenção é que a gente está numa ureia ali no limite, né? Essa ureia já está um pouquinho mais alta para a gente poder ficar um pouco mais confortável. A gente guarda, assim, didaticamente essa correlação de multiplica por 20, porque aí fala mais a favor do pré-renal, né? Quer dizer, ainda que isso possa ser um dado grosseiro, eu acho que ali ele obedece mais ou menos isso. Agora, em relação ao temor do exame contrastado em relação à nefrotoxicidade, eu acho que a gente deve ter, principalmente num subgrupo da população, eu acho que pacientes idosos, já com nefropatia, diabéticos, que são pacientes que fazem esse tipo de complicação renal, ainda que a nefrotoxicidade, ela raramente leve a consequências tipo levar o paciente para diálise, ou frequentemente existe uma elevação dos níveis de creatinina e posteriormente isso tende a se normalizar, isso tende a ser uma questão transitória. O que também não pode nos deixar absolutamente confortável de estar indicando exames sequenciais para pacientes que têm um risco maior. No caso desse paciente, eu acho que a tendência dele é, uma vez hidratado e com o tempo ele tentar reverter isso, a menos que exista alguma nefrotoxicidade por trás disso. Obrigada, André. Acho que o Constantino queria fazer um comentário. O André falou que a gente tem que se preocupar é o diabético. Esse principalmente é o doente que vai ter a pior evolução. E a única coisa que a gente tem que fazer para esse paciente hidratar. Nada além de hidratar. Só ressaltando, esse exame de sangue é da admissão do paciente. Sim. O paciente não tinha feito nem a angiotomografia e nem a... Tá desidratado, é isso mesmo. Recentemente foi publicado um estudo sobre isso, meio que desmistificando. A gente usa muito pouco contraste. Aqui especificamente, a gente usa muito pouco contraste. A gente deixa de fazer diagnóstico. A gente já quase perdeu um colega aqui com infarto renal porque ele não injetou contraste. Como a dor dele continuava, a gente injetou contraste, aí tinha um infarto renal. Então, a gente tem que, realmente tem que maneirar, obviamente, não vai fazer em qualquer pessoa com diabetes, mieloma múltiplo e tal, desnecessariamente uso de contraste. E não se usa mais, inclusive, o termo nefropatia induzida pelo contraste. Nefropatia associada ao uso de contraste, porque usualmente a causa da insuficiência renal que vem depois é por outros motivos. Pela sepsis, pela, enfim, arteriopatia, desidratação. Perfeito. Vamos mostrar. O próximo slide é exatamente o eletrocardiograma depois da angioplastia. É outro eletro. Imediatamente após. Então, só comparando aqui o eletro de admissão prévio com o eletro imediatamente após a angioplastia. Aí o paciente estável clinicamente, sem dor. Ana. Sim, acho que Bom, então, o segmento o paciente evoluiu. Só um momentinho, Adriano. Sabino quer fazer um comentário. Dois comentários aqui. Um em relação à creatinina, corredor, maratonista, desidrata, possibilidade de rabdomiólise, né, sem uma clínica muito exuberante, e muitas vezes esses pacientes fazem suplementação proteica em uma carga muito grande, a gente pode observar essa piora de função renal. Agora eu tenho uma pergunta, na verdade. E a explicação do diferencial de pressão entre os membros? A Marino, pela Anjo TC, visualizou alguma coisa lá? O Adriano tem um comentário então, final. Na verdade, assim, depois do resultado desse exame de creatinina, eu estava acompanhando o exame na sala de controle, e a Rayana, que checou esses exames, ela acrescentou uma gasometria venosa, acrescentou outros eletrólitos, inclusive acrescentou também CPK, que vieram tudo dentro da normalidade. E aí, assim, não ficou-se como um paciente com uma insuficiência renal, assim,
que teria maiores problemas, inclusive no segmento. Mas o que o Sabino perguntou foi sobre a diferença de pulso. Não, então, aí no segmento, o paciente evoluiu sem sintomas, sem recidiva de dor torácica, estável clinicamente. Houve melhora da função renal apenas com hidratação venosa, ele teve alta com creatinina de 0,8. Um ecocardiograma transtorácico realizado no dia da alta evidenciou função global e segmentar preservadas em repouso, sem outras alterações. Essa alteração de pressão nos membros superiores foi evidenciada no dia seguinte, mas isso, a princípio, depois do controle do duplo produto, do paciente já estável, a gente até fez um Doppler arterial de membros superiores, foi sem alterações agudas, e o paciente recebeu alta com terapia antiisquêmica plena, com beta-bloqueador, estatina e ECA, dupla antiagregação com AS Ticagrelor e encaminhamento para reabilitação cardíaca. Eu queria aproveitar, Adriano, só um minutinho, para abrir para os colegas de São Paulo, se eles gostariam de fazer algum comentário, alguma consideração final sobre o nosso caso. Queria parabenizar somente o caso, muito interessante o caso relatado por vocês e nenhuma outra consideração maior. Querem mesmo sequência ainda? Então, o que ficou de ensinamento para a gente da emergência em relação a esse caso é que hoje, no mundo atual, a dor torácica é a segunda queixa mais frequente nas emergências. Os desafios atuais, tanto do colega que está de plantão e faz o atendimento inicial desse paciente, até os outros colegas que recebem esse paciente ou já no repouso, fazendo um segundo atendimento, ou então nas unidades de cardio intensiva, na procura de um diagnóstico rápido, seguro, custo-efetivo e passando por todas as causas de dor torácica, cardiológicas ou não. É importante ressaltar, diversos estudos já mostraram que os pacientes com diagnósticos potencialmente graves costumam se apresentar clinicamente estáveis e comumente apresentando sinais vitais normais e ou exame clínico dentro da normalidade. É importante ressaltar também de extrema importância a adoção de um protocolo de atendimento à dor torácica, a fim de um diagnóstico ágil, seguro e financeiramente viável, tanto a nível privado como público. E para a gente da emergência, esse caso foi emblemático porque, mesmo tendo sido admitido com uma suspeita de síndrome aórtica aguda, ele foi diagnosticado e tratado adequadamente, incluindo o tempo adequado, e aí incluindo o tempo porta-eletro, porta-antiagregação, porta-balão, para o seu verdadeiro diagnóstico, que síndrome coronária aguda, conforme as recomendações e as diretrizes atuais. Excelente, Adriano. Eu queria agradecer. Então, foi o que o Adriano comentou. A gente não conseguiu uma explicação para essa diferença de pressão. Nem aparece pela angiotomografia, nem por Doppler arterial que foi realizado. A gente não consegue explicar. Se manteve mais menor. Clinicamente se manteve essa diferença, mas uma diferença menor, de 10 milímetros de diferença. Eu queria agradecer imensamente é claro que a presença de vocês, a presença dos nossos debatedores por estarem disponíveis aqui. Alguns estariam fora do hospital, então eu sei que é uma dificuldade aí de agenda. Eu queria agradecer muito a vocês, a presença de todos, ao tempo desprendido pelo Adriano no preparo dessa sessão, então a disponibilidade desde o início do atendimento, de sinalizar que seria um potencial para uma sessão clínica nossa, e agradecer como um todo o time da emergência, que está sempre aí, apesar de um time jovem, está sempre aí atento para esses desafios que são desafios nossos do dia a dia da sala de emergência, que muitas vezes a gente pode ter casos relativamente simples e tranquilos, mas muitas vezes temos casos desafiadores como esse. Então eu queria... O que eu fico incomodado é da gente não ter um diagnóstico, né? Quer dizer, então a gente olha a angiotomografia do paciente e não vê uma aterosclerose tão exuberante como seria esperado até nesses atletas de alta performance, que está descrito... não, eu sei, tem a placa lá, porque poderia, mas não tem o clássico da calcificação
que esses, já está descrito isso, né, desses atletas de alta performance, tem muito mais calcificação do que pessoas que não fazem tanto exercício assim, embora a mortalidade e a incidência de eventos isquêmicos seja menor nesse grupo de pacientes. Mas isso está descrito, tem 2 trabalhos no Circulation mostrando isso. E o que eu fiquei pensando, quando eu olhei a primeira... aquela angiografia, é que ele pudesse ter dissecado a coronária ali. E eu acho que esse poderia ser efetivamente a causa dessa doença. Não teve oportunidade de passar, eu acredito, um ultrassom intravascular para a gente poder firmar esse diagnóstico definitivamente. Só esse comentário que eu queria fazer. Boa tarde, obrigada a todos.